Ser ex-bolsonarista é um bom dado. Seja bem-vindo. A essas profundezas, você deve estar perguntando, afinal de contas, o que foi que fizeram. Eu vou explicar aqui algumas coisas rapidamente por causa do tempo, mas nem tudo é culpa sua. As técnicas que se utilizam para alienação são muito fortes e muito persuasivas. Quero que vocês deem atenção a este mini documentário. Eu vou passar só um pedacinho aqui, mas eu recomendo para que vocês visitem o canal Justificando e assistam a íntegra deste documentário, onde é feita a análise de como eles utilizam os elementos gráficos para persuadir a nossa mente. Excelentíssimos! Hoje eu vou lhes mostrar 100 capas da revista Veja desde junho de 2013 até hoje. A semiótica dessas capas vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre como funciona a manipulação de conteúdos e por que estamos onde estamos neste momento. Veja que não é à toa o porquê da mídia internacional estar criticando tanto o jornalismo brasileiro. Mas vamos ser bem objetivos, afinal nada mais clichê do que falar que a mídia manipula. Isso todo mundo sabe, mas o problema é que nem todo mundo vê. Então precisamos ver na prática. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar que isso aqui é só a ponta do iceberg. Comentaremos apenas de passagem observando a semiótica das capas desta que é a revista mais vendida do Brasil. Trata-se nada mais nada menos do que um dos veículos de comunicação que mais pautam o jornalismo do Brasil junto com a Rede Globo. Vamos lá, o que vocês devem observar? Esta revista tem alguns pressupostos filosóficos que podemos observar logo de cara. 1. O mundo é regido pelo certo e errado, o bom e o mal, nós contra eles e os verdadeiros brasileiros contra os não verdadeiros. 2. A corrupção é o maior mal do Brasil. Tudo decorre disso e o PT sempre estará envolvido. 3. Qualquer dia um herói aparecerá para salvar o Brasil. Precisamos descobrir quem seja logo. 4. O sistema de justiça só funciona através da punição. Portanto, para começar a melhorar o Brasil, é preciso punir cada vez mais. E 5. Livre mercado sempre. E Estado somente para salvar o mercado. Indo direto ao ponto, as táticas mais recorrentes de comando e manipulação da Veja são: ela sempre será maniqueísta e dirá o que é certo e o que é errado. Ela não abre espaço nenhum para a reflexão do leitor. A solução é sempre simples e existe um comando de ação imediato para um problema que ela apresenta, como prender alguém ou eliminar alguém. Os leitores da Veja devem culpar e perseguir os brasileiros desinformados que não sigam as diretrizes da revista. Tipo, o inimigo mora ao lado, vigiai. Problemas que não sejam aqueles vistos pela Veja são secundários. A agenda de ação deve ser simples e clara. O leitor deve sempre saber o que deve fazer depois de terminar de ler uma matéria. O controle dos leitores é feito através de uma narração gradativa. O inimigo nasce aos poucos, ele é construído como uma história infantil. E existe também uma tática de tortura. Não deixe o torturado desmaiar ou morrer. Ou seja, sempre mantenha o seu leitor alternando entre o medo e a esperança, mas é claro, com muito mais medo. Nesta análise, nós vamos passar por 7 períodos de relevância histórica para a revista de 2013 até hoje. Em todas elas, ela tem um posicionamento claro, que coincide com quase todas as mídias brasileiras, mas eles se fazem de isentos, de imparciais, e a gente sabe que isso não existe. Vamos passar pelas manifestações, o julgamento do Mensalão no STF, Copa do Mundo, eleições 2014, Petrobras, Lava Jato e agora impeachment. Nestes períodos, a Veja se preocupa em passar uma mensagem muito clara, não deixando o leitor fazer uma reflexão, mas afirmando posições que ela coloca como autoridade ideológica e capaz de então manipular os rumos do país. A primeira mensagem que a Veja passou durante os protestos de 2013 era que o gigante acordou. Durante os protestos de 2013 a 2014, a Veja tentou a todo momento cooptar a rua e direcionar os seus interesses para o combate da corrupção. Determinou quem seriam os inimigos e fez o possível para demonizar os black blocs e depois, claro, linká-los com o PT.
Tentaram, mas não conseguiram, até porque não fazia o menor sentido. Entretanto, perseguiram os manifestantes que não eram os verde e amarelo, criando estereótipos de que todos os outros seriam vândalos. Sabendo que as manifestações estavam surtindo efeito, eles se desesperaram quando o governo cogitou um plebiscito para a reforma política. A revista ironizou o plebiscito a um ponto que muitos duvidaram de se tratar de uma capa de uma revista séria. A mensagem número 2 costuma ser recorrente na revista. O brasileiro está de saco cheio. A crise é de confiança em tudo e em todos. Logo, o leitor já imagina que se a maioria dos outros leitores se sentem assim, então é hora de trocar os agentes políticos do poder. Ou seja, os brasileiros são somente aqueles que a Veja acredita que sejam. Daí, a revista mostra que todos estão pedindo socorro e já passou da hora de terminar com um ciclo populista e corrupto. A conclusão dessa mensagem é que estamos diante de uma perda total de esperança, onde só o Estado devora as riquezas da nação e não deixa o empresário crescer de jeito nenhum. A mensagem número 3, essa é recorrente em quase 70% das revistas Veja. Os inimigos do país da corrupção são Lula, a Dilma e o PT. Em praticamente todas as capas da Veja, ela utiliza truques de semiótica para ligar padrões e esquemas de corrupção ao PT. Os artifícios visuais das capas normalmente buscam colocar uma foto de uma cara feia para o inimigo, um fundo escuro ou algo que dê um caráter demoníaco para alguns personagens. Fogo, explosões, raios também são ótimos para expressar algo que está sendo destruído e acabando com o Brasil. Novamente, a ideia de bem e mal é revisitada todas as vezes. Em outras capas, tenta-se dizer que o inimigo está sozinho, para tentar enfraquecer o poder da oposição. Afinal, poder é em grande parte confiança. Se você quebra a aliança do inimigo, isso já é um grande passo do dividir e conquistar. Aqui nós vamos seguir para uma das teorias que estão envolvidas, que é a teoria da Gestalt, né? Nesta imagem, você pode ter duas interpretações. Depende de como seu cérebro trabalha. Você pode estar vendo uma taça ou estar vendo dois rostos, um olhando para o outro. Essa teoria trabalha exatamente todas as questões do nosso cérebro, do que a gente acha que agrada e o que não agrada, né? Aqui são vários exemplos. Mas a técnica aprofundou ainda mais para um tipo de alienação muito mais grotesca, como é o caso dos boatos. Grotesca e exige uma queda de raciocínio plena. Como, por exemplo, podemos ver aqui os últimos boatos que estão circulando. Por exemplo, essa de pedir a suspensão do WhatsApp. Claro que não faz o menor sentido. Que fonte militar garante que houve fraude. Projeto de voto auditável. Bom, a lista é enorme. E todos os grupos bolsonaristas você vai encontrar as originais que provam, né, que são de notícias que todos os bolsonaristas estão recebendo todo dia, toda hora, a cada minuto, a cada segundo. E eu vou dizer uma coisa, para criar esse monte de lixo, é muita falta do que fazer mesmo. Seguimos aí, aguarde o segundo papo com ex-bolsonaristas. Vamos abordar outros temas para você sair desse fundo do poço, que é o bolsonarismo. Até a próxima.